Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Acorda pra Vida. E hoje eu vou falar sobre o chamado de Jesus, para Mateus, quando Jesus chamou então Mateus para ser discípulo dele. Curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no nosso canal. Isso está em Mateus 9, capítulo 9, versículo 9, diz o seguinte: Jesus saiu dali e no caminho ele viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Bom, para começar, vamos lá. Quando Jesus te chama, você simplesmente levanta e vai, Imagina receber um chamado do próprio Jesus. Eu acho que uma coisa muito importante de observar aqui é que não é que Mateus falou: Jesus, eu posso te seguir. Ele foi escolhido por Jesus, Jesus olhou e falou: vem, Provavelmente, assim, Jesus sabia o que tinha naquele coração, como aquele coração ainda ia se transformar grandemente, como foi o caso de Mateus. Se ele se transformou num discípulo, ele ainda seria muito transformado. Jesus sabia o potencial que ele tinha, o que provavelmente nem ele mesmo sabia. Outra coisa interessante que a gente deve observar é que Jesus chamou Mateus enquanto ele estava trabalhando. Isso é importante, É importante que a gente esteja sendo produtivo, Vários dos apóstolos foram chamados enquanto eles estavam trabalhando. E isso é uma mensagem também para a gente. A gente deve ser produtivo, A gente deve ficar parado, não deve ficar pensando, em besteira. Porque quando você está parado, você começa a pensar em um monte de besteira, Você começa a maquinar para o mal, É interessante como muitas vezes as pessoas que não fazem nada da vida, ou quase nada da vida, elas se ofendem com muita facilidade e elas ficam tramando as coisas também. Então, é também uma maneira da gente observar uma coisa que Deus quer, que a gente seja produtivo. Ele estava trabalhando, ele falou: vamos, me segue, e Mateus simplesmente levantou e seguiu. Mateus era um cobrador de impostos, ele era um agente aduaneiro do Porto de Cafarnaum. Esse cargo era tido como um cargo muito ruim. As pessoas tinham um desprezo muito grande por quem tinha esse cargo de cobrador de impostos, porque geralmente eles eram extremamente corruptos. Eles aproveitavam, na hora que eles estavam cobrando o imposto, eles aproveitaram para pedir mais. Então eram pessoas assim que eram detestadas pela sociedade, eles viviam à margem da sociedade. Era uma sociedade que assim, era muito mais dura e muito mais correta com valores. Hoje as pessoas têm uma aceitação muito maior com isso, A gente vive num mundo que dá tão pouca importância para as coisas corretas e para as coisas que seriam assim de Deus, que a gente não se importa com esse tipo de coisa, Mas naquela época eles eram bem desprezados. Era um cargo que, se você realmente aceitasse ter, você ia ter que aceitar algumas coisas, Como, por exemplo, você estaria fazendo uma separação consciente de Deus, você cometeria pecados gravíssimos, você seria desprezado por todo mundo, você seria castigado no inferno de acordo com a concepção judaica, tá? Tudo isso é de acordo com a concepção judaica, com o que os fariseus tinham estabelecido naquela época, Então, era uma maneira assim de que, se você optou por aquilo, você estava optando por uma coisa realmente muito ruim, Era uma coisa assim que você ia viver super bem, porque isso dava muito dinheiro, Você ia ser rico, mas era só o que você ia ter. Você não ia ter prestígio nenhum, você só ia ter realmente uma vida bem confortável. Só para vocês terem uma noção, os cobradores de impostos, eles eram capazes de, às vezes, até bater em senhoras, porque elas não estavam pagando os impostos. Era uma coisa assim que era realmente de gente bem, bem ruim mesmo. Os rabinos costumavam usar o termo fariseu para dizer que uma pessoa era pura, e o termo publicano, que era o cobrador de impostos, para dizer então que uma pessoa era impura pelas coisas que eles comiam e tudo. Então, era esse o conceito que as pessoas, no geral, que a sociedade daquela época, os judeus daquela época,
tinham com relação aos cobradores de impostos. Então, era nessa situação que Jesus pegou Mateus, né? Uma pessoa assim que realmente estava fazendo algo que era extremamente desprezível. Daí, no versículo 10, diz que mais tarde, então, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama se sentaram à mesa com Jesus e os seus discípulos. Não se sabe se Jesus se convidou para ir na casa de Mateus ou se Mateus provavelmente deve ter convidado Jesus. Ele deve ter ficado tão feliz e tão deslumbrado, né, com o fato de que ele tinha então começado a andar com Jesus. Era algo realmente assim para a pessoa ficar muito, muito orgulhosa, obviamente, né? E uma coisa que ele faz e que é o natural que a gente faça mesmo quando a gente começa a andar com Jesus, quando a gente começa a entender, né, a palavra de Deus e esse caminhar, né, com Jesus, é que ele quis convidar os amigos dele, né? Ele quis falar venham conhecer esse que é tão precioso, venham desfrutar do que eu estou desfrutando, né? Venham começar a fazer essa caminhada que eu estou fazendo, que vai ser tão legal para vocês porque está sendo tão legal para mim. É muito importante que a gente faça isso e é muito natural. Se você realmente entendeu o que é andar com Jesus, você vai ter esse ímpeto na tua vida, você vai ter essa vontade de chamar as pessoas e de falar de Jesus para as pessoas. E é importante, é lógico que você não precisa ser um chato que faz isso, mas você veja que ele quis convidar as pessoas, os amigos dele, ele convidou, quem quiser vem, quem não quiser não vem, mas ele convidou para conhecerem, venham conhecer esse meu mestre que é alguém tão especial. Ele tinha tanta certeza que Jesus receberia bem essas pessoas, que Jesus entenderia, que ele não teve vergonha, né? Porque seria muito natural, quer dizer, você está chamando Jesus e você pensa, bom, eu não vou convidar um monte de gente de má fama. E gente de má fama era assim, gente tão corrupta quanto ele, né? Eram outros publicanos, outros cobradores de impostos, e daí tinham as prostitutas, era esse o pessoal que andava com essa turma. Daí, no versículo 11, diz o seguinte: alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Bom, os fariseus eram elite religiosa, elite financeira e até elite intelectual também. Então, assim, todo mundo tinha maior consideração por eles, né? O que eles faziam era o considerado o certo. E Jesus veio confrontá-los muito, né? E eles estavam o tempo inteiro confrontando Jesus, porque Jesus estava expondo as coisas erradas que eles estavam fazendo, né? Eles evitavam muito os pecadores, mas não evitavam nem um pouco o pecado. E os fariseus, eles representam muito a nós. Eles representam cada um de nós. Eu costumo dizer que tem um fariseuzinho dentro de cada um de nós. A gente também acha que a gente está acima do bem e do mal, afinal de contas, né? Nós somos cristãos, afinal de contas, você conhece a palavra. Mas muitas vezes, olha só o que você pode estar fazendo. Você pode estar sendo um grande conhecedor de tudo, evitando as pessoas que você considera que são muito pecaminosas, mas o pecado em si você não evita. Na hora de você agir em amor com as pessoas, né? Na hora de você ter compaixão pelas pessoas, daí você não faz. E era o que acontecia com os fariseus, né? Jesus, ele considerava os fariseus a escória da humanidade. Olha que coisa mais perigosa. Eles eram altamente conhecedores da palavra, eles eram a elite religiosa, sabe aqueles caras que você considera super espirituais? Eles eram considerados assim. E, no entanto, eles, por Jesus, que é quem sabe de tudo, por Jesus eles eram considerados a escória da humanidade. O que aconteceu com os fariseus é que eles ficaram com inveja dessas pessoas que estavam lá realmente dispostas a se converter, dispostas a ter uma atitude de amor, de realmente ouvir Jesus. Eles não gostaram, e eles tinham inveja de Jesus também. Eles queriam mais destruir com Jesus, que estavam mostrando
toda uma realidade completamente diferente da que eles queriam mostrar. Ele estava tirando os fariseus dessa posição de importância deles, que eles se achavam tão importantes, não porque ele realmente dizia que eles não tinham importância, mas ele mostrava através das atitudes dele que o jeito que os fariseus agiam estava completamente errado. E muitas vezes é assim, né? A gente vê alguém andando em retidão, a gente vê alguém fazendo as coisas corretas, a gente se irrita, né? Uma pessoa que faz tudo errado, ela se irrita com quem está fazendo as coisas certas, porque a impressão que ela tem é que a pessoa está esfregando na cara dela, ó, você está tudo completamente errado. Você não precisa abrir tua boca para dizer que o outro está errado, mas se você está agindo certo, né? Se você está sendo correto, muitas vezes está esfregando sem querer na cara do outro que ele está errado. E às vezes a gente fica nessa situação, a gente vê alguém fazendo tudo certinho e se irrita com a pessoa fazendo certinho. Jesus está chamando muita atenção para isso. Cuidado, cuidado, porque você pode tá achando que você está fazendo tudo certo, porque você anda na turma certa, porque você está na igreja X, porque você, junto com os seus amiguinhos, vocês têm um monte de regrinhas que vocês cumprem sempre, e que então quem cumpre todas aquelas regras está lá meio garantido. Muito cuidado. Pelo que eu tenho como experiência de vida, eu vejo o seguinte: eu vejo que quanto mais regrinhas uma igreja tem e é cheio de não pode isso, não faz aquilo, essas regras não têm nada a ver com a Bíblia, mas são regrinhas que as pessoas foram criando, que era o que os fariseus faziam. Eles criaram várias regras para que daí, então, depois que aquelas regras estivessem todas seguidas, eles não precisavam mais agir em amor, eles não precisavam mais pensar. Isso é algo muito natural em nós, seres humanos, né? Todo ser humano, ele tem instintivamente a vontade de ser prático, a vontade de não precisar pensar, a vontade de precisar fazer o mínimo possível. Então, muitas vezes a gente cria um monte de regrinha, né? E a gente, dentro daquelas regrinhas, a gente acha então que já depois de seguir todas aquelas regrinhas, a gente não precisa mais nem pensar. Daí na hora que a gente precisa agir em amor com uma pessoa, na hora que a gente precisa ter consideração por alguém, na hora que a gente precisa fazer por alguém, a gente já seguiu tantas regras que a gente acha que já está tudo certo, então que a gente não precisa fazer mais nada. É aí que mora o grande perigo. É aí que a gente tem que cuidar muito. A gente tem que cuidar muito para a gente não ser fariseu. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu vou dar continuidade, né, para esse chamado de Jesus para Mateus no próximo programa. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e até a próxima.